Corretores, sejam bem-vindos ao nosso último módulo, o módulo 5. Nesse módulo nós vamos falar de proposta de pagamento. Durante seu atendimento, faça uma sondagem ao cliente. Entenda as necessidades do seu cliente. Mostre as condições de pagamento, a tabela, sempre olhando no olho do cliente. E com isso você vai perceber quais são as reações. Sempre pergunte: com a proposta aprovada, podemos assinar o contrato hoje? No próximo slide, eu mostro uma proposta de pagamento. Do lado esquerdo da proposta de pagamento, você vai descrever a tabela com os valores. Aí você começa a perguntar para o cliente qual é o valor de entrada que ele vai dar. Mas você já dá uma sugestão para ele de qual valor. No caso, nós temos aqui eu já dei uma sugestão para o cliente para que ele dê uma entrada de 52 mil. E ele concordou, eu estou olhando no olho dele, eu percebi que ele tem este valor. E aí você já começa a dar sequência na sua proposta. Pergunta nas 30, 60 e 90 dias qual é o valor que esse cliente vai dar, mas já dá uma sugestão. Um exemplo, 8 mil reais o senhor pode dar 30, 60 e 90? O cliente concordou, você dá andamento à proposta. Desta forma você vai montando. A tabela mostra 33 mensais de 690. Eu já sugeri para o cliente R$ 1.200 e ele concordou. Ele está entendendo que quanto mais ele pagar durante a obra, e ele tem condição para isso, vai ser melhor para ele. Aí, dando sequência, a tabela tem duas anuais de R$ 8 mil. Sugestão para o cliente e aceita de 16 mil. Eu percebi que esse cliente ele está muito afim de comprar, pois a posição dele na mesa está muito atento, ele está olhando no meu olho. Esse cliente está retornando às indagações, ele está muito propenso a comprar. Vamos dar andamento. Chegamos quase ao final da proposta. Eu tenho o valor do imóvel, 320 mil. Como que eu vou fazer? Eu somo todo o fluxo durante a obra que o cliente está pagando, subtraio do valor final do apartamento. Com isso, eu consegui chegar numa parcela única para o cliente de R$ 172.400. Esse valor, ele pode tanto financiar como pagar em dinheiro na entrega do imóvel. Encerramos essa proposta. Esse cliente agora só aguarda a aprovação. Mas não que esqueça, sempre quando você terminar de montar uma proposta, pergunte ao cliente: com esta proposta aprovada, nós assinamos contrato hoje? Isso é muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo totalmente contrário da primeira proposta. Esse cliente, quando eu atendi ele mostrando o decorado para ele, apresentando a maquete e todas as perspectivas do empreendimento, eu percebi que a condição financeira dele não está muito favorável. Mas de qualquer forma, nós vamos montar uma proposta e com certeza ele vai comprar. Siga o exemplo e eu vou mostrar no slide para vocês. Do lado esquerdo, eu coloquei a tabela de pagamento do apartamento. Comecei com uma sugestão de entrada para ele. Percebi que ele não tem o total dos 16 mil e sugeri para ele se ele tem 10 mil para dar de entrada. Mas sempre numa sugestão, você tem que olhar no olho do cliente que você vai perceber se ele tem ou não esse valor. Quando eu sugeri para ele os 10 mil, eu percebi até um alívio da parte dele e ele concordou. Ao concordar, você já anota esse valor na proposta. Agora vamos falar das parcelas de 30, 60 e 90. Na tabela, o valor das parcelas é R$ 4 mil, mas você tem que sugerir para o cliente e foi o que eu fiz. Eu percebi que ele não tem condição, mas de qualquer forma eu falei: podemos dar aqui uma parcela no 30, 60 e 90 de R$ 2 mil? Mas sempre olhando para as reações do cliente. E ele concordou comigo. Vamos avante. Você tem na tabela 33 parcelas de 690. Aí eu percebi já que ele tem um salário interessante. Ele não tem muito, é a entrada. Mas durante as mensais, ele pode até melhorar esse valor. E foi o que eu sugeri para ele. Para dar uma recompensada no que ele não pagou na parcela de entrada, eu aumentei as mensais para R$ 1.000 e ele aceitou. Você tem que estar conversando com o cliente, tem que estar muito atento. E se tiver um casal, olhe para os dois, dê atenção para os dois. Com certeza você vai se dar bem. Mas chegamos às parcelas anuais. A tabela mostra uma parcela anual de R$ 8 mil. Mas eu percebi que o salário do cliente é de R$ 6 mil. Como que ele vai pagar uma parcela anual de 8 mil? Foi fácil, foi só sugerir um valor de acordo com o salário dele, de 6 mil, que ele vai pagar com a parcela de 13º. Mas Anderson, e se isso for diferente?
Trabalhe sempre com sugestões para o seu cliente. Não espere que ele fale o valor. Você vai montando a proposta, vai colocando as situações para ele. Se você perceber que ele abaixou o olho, que ele virou o rosto, é porque o valor ficou um pouco acima ou ele não tem esse valor. Aí você continua a conversa com ele e com certeza você vai conseguir retirar o valor que ele tem para pagar. Nesse caso nós conseguimos 2 anuais de 6 mil. Com isso, eu já sei o quanto o cliente vai pagar durante a obra. E eu tenho também o valor de tabela do financiamento, 200.300. Já percebi que com a renda do cliente está compatível para esse financiamento. Ele ganha 6 mil e a sua esposa ganha R$ 2.500. Então, como que eu vou fazer? Eu somo todo o fluxo de obra, mais o valor do financiamento e tiro do valor total do imóvel. Com isso, eu vou chegar ao valor da parcela única que ele vai pagar na entrega do apartamento. Ao chegar nesse valor de R$ 58.700, você tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento você tem que perceber de que forma que o cliente vai pagar esse valor. É um montante alto, mas como eu já tinha indagado ele, já tinha feito uma sondagem, eu sabia que ele tinha um carro e tudo na vida para ele é este apartamento. Mas você tem que perceber em outras situações, que nesse caso ele tinha um carro, mas ele pode ter fundo de garantia e outras coisas mais, chegando ao valor de R$ 58.700. Com isso, você finaliza a proposta. Aí vem sempre aquela situação importante. Ao terminar uma proposta, você tem que indagar o cliente. Se eu aprovar esta proposta, nós assinamos o contrato ainda hoje? Essa pergunta, gente, é inevitável. Você vai perceber se realmente o cliente quer comprar ou não. Ao término do módulo 5, nós terminamos o nosso treinamento básico de matemática financeira voltado ao mercado imobiliário. Espero ter sido muito útil para você. Espero você no nosso próximo treinamento.